Olá! Hoje a nossa análise será sobre a X1, cadeira da marca XT Racer. Quer saber mais sobre esse produto? Acompanhe este vídeo. Vamos começar pela estrutura. A XT Racer X1 conta com um conjunto de rodas de nylon de 65 mm que deslizam bem sobre a superfície, leve e praticamente sem barulho algum ao movimentar mais rápido. Aqui, a XT Racer acertou bem na construção, já que muitas concorrentes erram no conjunto das rodas com base de metais, que acabam ficando bem barulhentas. No caso da X1, a sua base é em ferro. O pistão é de ótima classe, nível 4, com o que permite aguentar o limite de peso máximo de 120 kg. Vale ressaltar que a fabricante informa que o limite de peso máximo é de 120 kg, mas sempre aconselha não estar no limite do peso do produto máximo, pois o desgaste geral é acelerado. Seu mecanismo é o borboleta, que possui as duas funções básicas, uma que é a regulagem de altura do assento e a outra que é a ativação da função balanço. Os braços são 3D, realizam o movimento baixo, cima, trás, frente e os ângulos laterais. Os acabamentos são bons, apesar de serem mais simples, são muito bem acabados. Partindo para o tecido, aqui a cadeira é revestida por um tecido de PU, com uma boa qualidade de construção e finalização nas costuras. O assento tem 50D de densidade, com um bom espaço, com uma largura útil com cerca de 50 cm e uma profundidade de 49, atendendo bem o público que gosta de mais espaço entre as pernas até um público mais coxudo. Já o encosto com 45 de densidade possui altura com cerca de 81 cm de altura útil, conseguindo atender bem um público com cerca de 1,65 até 1,70 m de altura tranquilamente. Aqui começa o problema na linha da X1, que é o topo do encosto que tem uma lomba fixa, que limita um pouco o conforto de pessoas mais baixas ou altas que esse limite. Um grande erro aqui da XT é aconselhar essa linha para pessoas até 1,90 m de altura. Isso é algo que deveria ser imediatamente revisto pela marca. Porém, como lado positivo, o preenchimento de espuma em torno do encosto também é um ponto positivo que vale a pena ser mencionado aqui. Nesse modelo, acompanha apenas a almofada de lombar, que é bem descartável, pois como tem uma lâmina sobressalente mais robusta no encosto, a enorme maioria dos usuários prefere usar sem ela. Ela é mais grossa, rígida, e muitos acabam fazendo aquele jeitinho brasileiro, utilizando como uma almofada de cabeça. Nas funções do mecanismo, possui as duas funções, uma que é a regulagem de altura do assento e a segunda que é a ativação da função balanço, ambas ativadas na mão direita com o acionamento da alavanca lateral, o ajuste de altura do assento puxando a alavanca para cima e a função balanço jogando a alavanca para fora. E no mecanismo lateral, consegue reclinar o encosto em vários ângulos, com um limite máximo de 150 graus. Vale lembrar que é importante checar se a tensão está liberada. Nela, você consegue controlar o nível de dureza ou moleza na função balanço, função realizada na válvula abaixo do mecanismo. Então vamos às considerações finais da X1, cadeira da marca XT Racer. Essa cadeira ela é vendida exclusivamente até o momento pela Magalu. Essa marca XT Racer, acho que eles têm uma parceria exclusiva para ser vendida direto na Magalu. E em relação ao preço e a entrega dela, foi disparado o melhor custo-benefício até o momento, quando tem essas promoções agressivas pelo Magalu. Os braços 3D são de uma construção bem bacana, apesar de serem mais simples. Eu acho que o único incômodo real que acontece em muitos braços é porque eles se movimentam fácil na direção trás e frente. Em geral, qualquer esbarro ele troca facilmente, então provavelmente o usuário vai ter que ficar toda hora ajustando eles durante o dia, assim, por simples esbarro, fazer essa modificação. Isso é um negócio muito padrão em braços 3D. Os que fogem desse problema geralmente são os que têm um botãozinho lateral, que aí só consegue movimentar quando tu pressiona esse botão. Aí sim tu consegue fazer a movimentação trás, frente e os laterais. São os únicos braços que realmente eles ficam firmes e ficam adaptados conforme o usuário colocou ali a posição dos braços. Já o restante realmente tem essa falha. Então, fora essa falha, a única que eu teria que pontuar mais nesse produto seria em relação a essa lomba,
Isso é que limita a altura do usuário. Eu acho que aqui foi o erro de layout do produto, que fez limitar muito a altura do usuário. Eu tenho 1,77, então essa lomba, como ela faz essa lomba fixa, embaixo aqui já está pegando bem abaixo das minhas costas, então é um negócio que me incomoda. Então já não é uma cadeira para o meu biotipo. Eu acho que ali entre 1,72 para baixo até que dá para considerar. 1,70 para baixo eu sei que seria bacana. Agora 1,72 eu ainda tenho minhas dúvidas. Se já não pegaria um pouquinho também aqui abaixo das costas. Eu acho que isso aqui poderia ser móvel. Eu acho que aqui foi o erro dessa cadeira, foi que isso daqui poderia ser móvel e ter talvez um pouquinho mais de altura do encosto. Se tivesse uma versão dela XL, eu acho que seria uma cadeira realmente matadora aí em relação às outras concorrentes na faixa do preço dela. Outro fato, querendo ou não, a almofada de lombar acaba sendo dispensável. Então, os usuários acabam dando aquele jeitinho que de vez de utilizar ela na lombar, acabam jogando ela aqui no topo do encosto para que fique mais agradável o uso durante o dia a dia. Mas é um jeitinho, não é para isso que ela foi feita. Ela é um pouquinho mais rígida, só que infelizmente acaba não fazendo sentido utilizar ela, porque aqui ela tem um texturizado, ela tem uma lâmina, que inclusive se você pegar aqui você consegue verificar ela, que ela é mais grossa, então acaba que não precisa utilizar essa almofada, ela já é confortável por si só. Então isso aqui se torna dispensável mesmo. Eu acho que, de novo, se tivesse só feito essa lomba, tirado isso aqui fixo, se é uma almofada mesmo aqui em cima, ou ter esse design dessa lomba até, só que móvel e não fixa, ela conseguiria atender muito mais público. Mas assim, são esses pontos negativos nessa cadeira. Agora, de forma positiva em relação a essa cadeira, realmente não tem o que se discutir aqui. Pelo preço praticado real em promoções do Magalu, ela é que mais entrega disparado. A gente adquiriu essa cadeira aqui por faixa de R$ 700, numa promoção aí relâmpago que teve no Magalu. Em geral, tem essas oscilações que vai e volta, 700, 750. Realmente é um produto que entrega muito mais do que as outras concorrentes. O braço do 3D, apesar de ter essas movimentações, são muito bem acabados. As construções laterais são muito bem acabadas. Foi a primeira cadeira que, em relação a ter uma base de ferro com rodas de nylon, não tiveram tanto barulho ao movimentar. Na verdade, não é nem que tiveram nem tanto, não teve. Eu fiz esses testes, a gente vai colocar aqui nesse vídeo, inclusive, dessa movimentação, e foi a que teve mais o nível de ruído neutro em relação a qualquer outras concorrentes. Porque, em geral, as cadeiras erram muito nesse conjunto entre bases de metais com rodas de nylon. Sempre fica uma folguinha, que fica aquele barulho de metal se batendo e acaba incomodando aí os ouvidos de vários usuários, né? Inclusive alguns chegam a ter um barulho muito superior ao que deveria. Enfim, mas é isso. É uma cadeira que realmente tem uma boa construção de uma maneira geral, entrega muito pelo preço que é praticado em promoções. Querendo ou não, eu acho muito bacana da XT Racer, de querendo ou não, mesmo sendo esse valor mais baixo em promoções, já ter braços 3D. Inclusive isso eu bato muito em relação a todas as marcas. Eu acho que, para mim, braço 3D deveria ser o mínimo. Braço 3D e 4D. Esse negócio de braço 2D eu acho que já deveria ser meio que anulado no mercado, porque eu acho que limita mais, tem menos funções e no final, às vezes é por uma diferença muito minúscula de preço. Tem muitos preços assim que oscilam entre $1 ou $2 no máximo entre um braço 2D e um 3D, por exemplo. Então não faz sentido ter o 2D, poderia já colocar 3D as marcas, né? Enfim, o assento aqui é muito bom, as costuras muito bem finalizadas, um PU de qualidade bem aceitável. A gente não sentiu nenhum barulho em utilizar essa cadeira a longos períodos de uso, né? Enfim, apesar de ser uma cadeira muito boa e que não é para mim, eu tenho que pontuar realmente que ela é uma cadeira muito boa pelo que entrega. Não vou aqui me limitar ao meu perfil, porque eu sei que cada cadeira tem um biotipo ali que atende, um intervalo. Eu sei que essa cadeira não é para o meu biotipo, de novo, por essa limitação, mas realmente é indiscutível aqui. Se você é um usuário ali que tem na faixa de 1,60, 1,70, tá ali entre o limite desse orçamento até R$ 1.000, com certeza você tem que considerar essa cadeira para aquisição. Fora isso, atende um público que é mais coxudo, que não é uma aba em V aqui, então
muito bem agradável e raro ter cadeira nessa faixa de valor que entrega essa aba única, esse bloco de espuma um pouquinho mais refinado e mais confortável aqui nas costas do usuário, um braço 3D. Então assim, ó, em relação ao conjunto do que entrega pelo preço que é praticado em promoções, disparado a XT Race foi a cadeira que mais acertou aqui nesse modelo. E não sei se eles vão ver esse vídeo, mas se virem, eu até falo muito parabéns à marca. Eu gostaria muito que eles fizessem uma versão XL dessa cadeira, só que sem essa lomba. Eu acho que isso aqui deveria ser uma coisa não acoplada aqui no assento e ser liso, porque poderia atender público muito mais alto, simplesmente aumentando esse encosto e fazendo essa lomba móvel, ou fazendo simplesmente uma almofadinha de lombar, justamente com esse de pescoço, com esse formato dessa lomba aqui que tem no encosto. Atenderia muito mais o usuário e não limitaria mais o biotipo do usuário. E, de novo, eu acho que tem um erro aí do marketing do produto da XT Racer. Inclusive, eu acho que eles deveriam corrigir o mais breve possível. Quer dizer que essa cadeira serve para o público de até 1,90 metros de altura. Isso é uma informação errada e pode estar gerando até várias devoluções para o Magalu ali, né? Direto porque já que eles vendem exclusivamente pelo Magalu. Porque um usuário aqui acima de eu já tenho 77, já me sinto incomodado. Então eu fico pensando, o usuário de 1,80 até 1,90 vai se sentir muito incomodado com essa lomba. Aí vai justamente fazer essa adaptação, né, digamos, jeitinho brasileiro, de colocar aqui em cima, mas mesmo assim vai ser muito desconfortável. Porque eu já tenho 1,77 e eu me sinto desconfortável ao utilizar. Realmente não dá para o meu biotipo utilizar essa cadeira. Apesar de eu querer muito uma cadeira desse estilo, desse conforto. Gostei muito dessa lâmina aqui, que dá para ver que se você jogar aqui para frente, você consegue ver a lâmina de espuma aqui. Então ela é bem confortável, ela é grossinha. Então justamente faz que você não necessite da almofada de lombar e praticamente só necessitaria de uma almofada de pescoço aqui sem essa lomba. Aí ficaria um produto 100% show de bola, bem finalizado, redondinho para lançar no mercado e com certeza ganhar muito mais market share aí de mercado e vender muito mais cadeira gamer que o atual, né? Que eu acredito que essa marca realmente está crescendo muito no Brasil. Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, pode nos mandar comentário aqui no direct, no inbox, que a gente tenta te responder o mais breve possível. Abraço e até a próxima. Let's take it real soon.